Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos de número 14. Quem achou aí, dá um glória a Deus, bem bonito. Que bom que vocês estão aqui, irmãos, que bom que vocês vieram. Estamos hoje no último domingo do ano de 2020. É um bom dia, um bom momento, né, da gente agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Pastor, mas passamos um ano de pandemia. Sim, mas Ele está no controle de todas as coisas. E nós estamos vivos. Amém, Jesus? Muitos queriam estar neste lugar, porém não conseguiram. Foram impossibilitados. Outros já nem estão mais nessa terra, nem estão mais entre nós. Mas você venceu. Você está aqui. Você está vencendo. Posso ouvir um glória a Deus? Quem está vencendo aí? Você está vencendo. Muitos não venceram, mas você venceu. O Senhor é contigo. Então, glória a Deus. Estamos caminhando para as nossas vitórias em nome de Jesus. Eu quero já liberar uma palavra de Deus para vocês, que está aí no meu coração ardendo, desde quando a gente começou o projeto de vida. 2021 será o ano da frutificação na sua vida. Aquilo que não aconteceu em 2020, vai acontecer em 2021. Quem crê aí, dá um glória a Deus. Ô, glória. Então diz assim a palavra de Deus, Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 14, vamos ler o 15 e o 16. Diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e inofensivos filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma nação perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo. 16, retendo a palavra da vida, para que possa gloriar-me no dia de Cristo, de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Amém, meus irmãos? Vocês não vão correr em vão, e também não vão trabalhar em vão. Tudo que vocês fizerem em nome de Jesus, vai prosperar. Amém? É dessa forma que nós devemos crer naquilo que Deus vai fazer nesse ano que está chegando. Queridos, como é o último domingo do ano de 2020, eu pensei em falar com vocês sobre gratidão, um pouco sobre murmuração, porque na verdade, queridos, o que nos impede de vencer e alcançar os nossos objetivos e também ser gratos a Deus e tocar o coração de Deus com a nossa adoração é a murmuração. A murmuração, ela nos impede de nos aproximar de Deus, a gente fica longe de Deus. Quanto mais a gente murmura, mais longe do Pai a gente fica. Então eu quero dar aqui algumas dicas para vocês, baseado na palavra de Deus, de como entrar um ano para ser vitorioso. Em todas as coisas, a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, tudo coopera para o seu bem. Mesmo as lutas, mesmo a pandemia, mesmo as aflições, Deus está no controle. Então, quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, eu tenho um tema para me basear, que é deixando a murmuração para trás. Repita comigo, diga deixando, fala para fora assim, ó, deixando a murmuração para trás. Então ela tem que ficar, quinta-feira nós teremos aqui o nosso culto da virada. Será o último culto, né, desse ano e nós entraremos no ano de 2021. Você tem que, em nome de Jesus, deixar de murmurar, deixar para trás essa murmuração. E começar a ser grato a Deus por aquilo que Ele está fazendo e deixando acontecer. Paulo, ele fala também em Filipenses, no capítulo 13, ele diz assim: irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as coisas que estão diante de mim. Então Paulo, ele está aqui nos ensinando. Primeiro ele diz que tudo que nós temos que fazer, nós devemos fazer sem murmuração.
sem reclamação, sem resmungação. Depois ele diz: esquecendo-me de tudo que para trás ficou, eu avanço para o alvo. Eu avanço para o lugar que Deus preparou para mim. Então Deus, Ele tem um lugar de glória para nós, um lugar de bênção. Ele tem algo separado para nós. Ele tem algo pronto para nós, que nós viveremos uma vida feliz. Claro que para a gente chegar nesse lugar, irmãos, tem uma caminhada. Eu preciso deixar algumas coisas e atribuir outras para a minha vida. Eu preciso deixar de só reclamar e ser grato. Eu preciso deixar de só ficar correndo atrás de bênção e começar a olhar para Deus como Deus da minha vida, querendo Ele me abençoar ou não. Muitas pessoas, elas condicionam o amor de Deus pelos presentes que ela ganha. E isso, queridos, não menciona ou não mensura, né, o tamanho do amor de Deus para a sua vida por aquilo que Ele te dá. Deus é muito maior do que um carro que Ele possa te dar, do que uma casa, do que um melhor salário, do que a saúde. Ele é muito maior. Só que às vezes o que impede a gente de ver isso é a murmuração. Eu não consigo, em meio a uma luta, enxergar que Deus está agindo. Porque você só murmura, porque só reclama, porque eu só murmuro. Então Paulo, ele disse: eu esqueci de tudo, o que para trás ficou, ficou para trás. Agora eu tenho um foco, eu tenho uma direção, eu tenho um novo caminho, e é lá que eu vou chegar. Quando nós olhamos para o texto que lemos, nós podemos aqui ter opções de vida, não é mesmo? Nós podemos ter a opção de ficar murmurando frustradamente por aquilo que passou. Por exemplo, você pode ficar olhando para esse ano 2020, agora eu vinha vindo com a minha esposa e com meu filho, e nós conversávamos. Eu dizia: nossa amor, 2020 está acabando, o último domingo do ano, realmente foi um ano difícil, foi um ano complicado, mas também foi um ano que a gente aprendeu muita coisa. Foi um ano que o Senhor moveu a gente para um outro lado. Foi um ano que o Senhor tirou a gente de uma zona de conforto, colocou a gente a orar mais, ler mais a Bíblia, ser mais cristão, se posicionar mais. Então, quando eu tenho Deus no controle da minha vida, mesmo na aflição, mesmo no momento de luta, eu vejo as coisas boas. Amém ou não amém? Eu vejo que Deus está agindo. Então a luta, a aflição que você está vivendo, não é um tempo para te destruir, mas é para te forjar, é para te deixar mais forte, é para levar você a um outro nível. Então quando você está passando por um tempo de tédio, de luta, de problema, não é para a morte, é para você subir de nível. Posso ouvir um glória a Deus? O Senhor, Ele não faz nada fora do controle, Ele tem o controle de tudo. Então nós temos a opção de ficar murmurando pelo que passou, e mais, a gente não consegue mudar. Quem consegue mudar o passado aí? Deixa eu ver. Ninguém consegue mudar o passado. Você não consegue mudar aquilo que já passou, a não ser reparar algumas coisas, arrumar alguma coisa que precisa, perdoar alguém que você magoou, receber perdão, fazer um caminho de volta. Aí sim você pode arrumar, mas mudar você não muda. Então isso só vai bater uma frustração, porque a gente fica ali murmurando por aquilo que passou e não conseguimos mudar. Então o que você tem que fazer? Ei, deixa para trás, deixa lá atrás, e comece a comunicar a partir de hoje, em nome de Jesus, coisas positivas através da fé. Comece a propagar, comece a falar coisas boas, coisas diferentes, que vai acontecer. A palavra do Senhor diz que na nossa boca tem o poder da vida e da morte. Nós podemos então dar vida por aquilo que falamos e também podemos matar. A palavra do Senhor também diz que aquilo que sai da minha boca não volta para mim vazio, sem que antes prospere para aquilo que eu designar. Então, depois que eu falo, não vai voltar vazio. Vai prosperar para aquilo que eu falei,
Então, quando você fala que a tua família é uma bênção, você está lançando sementes de bênção para a sua família. Quando você fala que o seu trabalho é uma bênção, você está lançando sementes de bênção no seu trabalho. Quantos de nós hoje não reclamamos? Quantos de nós hoje não murmuramos? Talvez as mães, porque tiveram que trocar os filhos. De manhã, já logo cedo, trabalhando. Talvez hoje, domingo, era dia de você ficar em paz, teve que fazer uma faxina, reclamou. Quantos de nós, alguém não reclamou, né, de nós? Puxa esse meu marido, puxa essa minha esposa, puxa a vida esses meus filhos. Isso está impregnado dentro de nós. Ao invés de nós darmos graças a Deus, porque acordamos mais um dia, temos um filho para arrumar, temos uma casa para arrumar, temos uma família, a gente murmura, porque se depara com situações adversas. E Paulo, ele diz, fazei tudo sem murmurações, sem briga, sem contenda. A murmuração te afasta de Deus, a gratidão te aproxima de Deus. Sabe, irmãos, às vezes, nosso filho, ele tem 1 ano e 10 meses, né? E às vezes eu tenho que cuidar dele, trocar ele. E vocês sabem a função que é. Quem é pai, mãe, sabe. Quem não é ainda, você vai saber. Mas quem é, sabe que não é fácil. Sabe que às vezes, quando eu não tinha filho, eu via os pais falar e eu dizia, será que é tudo isso? Mas olha só essa criança, coisa mais linda. Será que é tudo isso? Irmãos, agora eu sei como é que é. Mas muitas vezes, quando eu pego o Anthony, que eu tenho que ir lá trocar ele, aquela fralda abençoada, premiada, né? Ao invés de eu reclamar, eu agradeço a Deus, porque o meu filho é perfeito, irmãos. Ele é lindo igual o pai. Ele é uma bênção. Então eu começo a agradecer por Deus ter me dado o meu filho. Às vezes, irmãos, no casamento as coisas não são mar de rosa, nem céu de brigadeiro. Meu casamento, meu matrimônio não é diferente do seu. É nós que fazemos o nosso casamento, é nós que fazemos o nosso lar, só que tem hora que não é fácil. E ao invés de eu brigar, ao invés de eu contender, ao invés de eu murmurar, eu preciso abençoar. Seus pais são uma bênção, jovens. Ao invés de você ficar aí reclamando de seus pais, mas o pai do meu colega não chega nem perto do seu, nem perto. O seu pai e sua mãe são os melhores pais do mundo. E você precisa fazer o quê? Ser grato pelos seus pais. Se quer ver eu ficar invocado, é eu ver filho maltratar o pai. Queridos, por mais difícil que o seu pai foi, ou seja, ele é o seu pai. E há uma autoridade sobre a vida dele. E se você quiser viver mais nessa terra, quem quer viver nessa terra bastante? Deixa eu ver. Então honre os seus pais. Se ele ainda é vivo, né? A palavra do Senhor diz que quando a gente honra o pai e a mãe, os nossos dias na terra são prolongados. Quer morrer cedo? Fique desonrando o pai e a mãe. Fique tirando, murmurando contra seus pais. Com toda certeza você vai bem antes do tempo. É forte assim, pastor? É forte assim. Porque a Bíblia diz que aquele que honra os pais, eles serão abençoados na terra. E os seus dias serão prolongados. Por mais que o seu pai seja um bêbado, um drogado, escute o que eu estou falando. Por mais que o seu pai não seja aquilo que você queria que ele fosse, você precisa honrar seus pais. E amar eles. E colocar eles nas mãos de Deus. Porque se é ruim, Deus vai trabalhar e vai tratar. E se é bom, vai ficar melhor ainda. Amém? Então a murmuração, ela só faz a gente regredir. Nós precisamos comunicar positivamente, falar, meu casamento é uma bênção, os meus pais são uma bênção, os meus filhos são uma bênção. Meu trabalho é uma bênção. Quantos de nós vamos para o trabalho, muitas vezes, como se fosse um peso, acordar de manhã e ir trabalhar, queridos. Pesquise aí na internet para você ver o índice de desemprego. Quanta gente desempregada, quanta gente que não tem um trabalho. E você tem um trabalho,
Você tem um salário, você é abençoado. Então acorda pela manhã, levanta os seus braços e glorifica a Deus por aquilo que Deus tem te dado. Porque muitos queriam ter e não têm. E nós temos e às vezes ficamos murmurando, reclamando. Agradeça a Deus, porque o Senhor tem cuidado de você. Posso ouvir um amém aí, pentecostal? Amém, queridos? Deus tem cuidado de nós. Então quando eu falo coisas boas, as bênçãos de Deus, elas começam a acontecer. As nossas palavras ajudam a construir a nossa história. Aquilo que você fala, queridos, é aquilo que você é. É só você sentar com uma pessoa, começar a conversar com ela, através das palavras dela, você já vai saber quem essa pessoa é. Se ela é uma pessoa que comunica positivamente, você vai dizer que essa pessoa vai vencer. Mas se ela é uma pessoa que comunica negativamente, tudo para ela é errado. Não tem aquelas pessoas, irmãos, que você chega e diz assim, puxa vida, virei o meu pé aqui e machuquei. Ela diz, nossa, mas eu estou com a minha perna, quase quebrou a minha perna, estou com a perna aqui, olha só. A história dela sempre é pior que a história dos outros. Ela gosta, parece, de falar derrota. Em 2021, em nome de Jesus, você precisa comunicar positivamente, criar uma história de vida abençoada por Deus. Mas pastor, está uma luta, está complicado, mas continue falando coisas boas, dizendo em nome de Jesus, vai melhorar, vai mudar, o Senhor é comigo, eu vou conseguir, eu não estou sozinho, Deus está comigo e vai dar certo. Amém ou não? Então, comunique positivamente. Não fique murmurando. Aquilo que você fala é aquilo que você é. Se você é reclamão, murmurador, você vai ser conhecido como reclamão e murmurador. E ninguém, guarda isso aí, gosta de ficar perto de gente ranzinza, chata, murmurador, reclamão. Quem gosta aí, diga amém. Ninguém gosta. A gente gosta de estar perto de pessoas felizes, alegres, pessoas que nos ajudam a ir para frente. Em nome de Jesus, em 2021, as bênçãos de Deus estarão sobre a sua vida, e a reclamação não vai ter lugar na sua boca. Nossa, irmãos, tem gente que você olha e você diz, essa pessoa tem tudo para ser vencedor, mas ela não é, sabe por quê? Porque ela só reclama, só murmura. Toda circunstância, receba isso no seu coração, toda circunstância que se levantar contra a sua vida, antes de você reclamar, veja o que é que Deus quer fazer. Veio uma luta, se levantou um problema, o que é que Deus quer fazer com a minha vida? E Ele vai te dar a direção em nome de Jesus. Vamos terminar aqui, vamos para frente. Queridos, Adão e Eva, quando eles estavam no jardim, por que a gente murmura? Qual é a raiz da murmuração? Agora, veja bem, por que a gente murmura? Quando Adão e Eva estavam bem no jardim, antes do pecado, eles murmuravam? Sim ou não? Olha aqui para mim. Sim ou não? Não murmuravam. Eles estavam ali, um casalzinho 20, uma bênção, feliz, tinham tudo que eles queriam. E à noite, no final da tarde, Deus vinha falar com eles. Olha que coisa linda. Eles viviam uma vida muito legal e no final da tarde ainda Deus vinha falar com eles. Já imaginou isso? Você vai viver uma vida top, aí chegar ao final da noite, assim, no final da tarde, no início da noite, Deus vinha falar com você. Oi, meu filho, estou aqui. Já pensou? Adão e Eva tinham isso. Mas daqui a pouco o pecado entrou. E quando o pecado entrou, eles começaram a murmurar. Jogar um para as costas do outro. Ah, é você, não sou eu. Aconteceu isso porque você fez isso. Aconteceu assim porque você fez dessa forma. Então por que a gente murmura? Porque a gente é pecador. E a murmuração, querido, nada mais é do que um pecado. Toda vez que você murmura, você se distancia de Deus. Você se afasta daquilo que Deus tem para você. E você peca contra Deus. Como assim, pastor? Você tem tudo para viver uma vida abençoada. O Senhor tem cuidado de você, tem te dado saúde,
tem te dado condições, o pão não falta sobre a sua mesa. Então por que reclamar? Você está vivo. E a Bíblia diz que aonde tem o fôlego de vida, tem esperança. Mesmo a árvore cortada, o seu tronco na terra, há esperança. A murmuração é um pecado. E nós pecamos, e nós murmuramos porque somos pecadores. Mas o nosso Salvador, Jesus Cristo, diga glória a Deus, veio a este mundo para lidar com isso. Jesus Cristo veio, queridos, para nos redimir do nosso descontentamento e da nossa murmuração, amém? Jesus veio para mudar a nossa história. Jesus veio para transformar a nossa vida, e se Ele está aí no seu coração, receba esta palavra, você vai ser transformado, e você não vai ser um murmurador, mas você vai ser uma pessoa alegre, grata a Deus. Quem recebe dá um glória a Deus, e aplauda Jesus de Nazaré bem forte, aleluia. Diga, eu não sou um murmurador, diga, eu sou grato a Deus por tudo. Queridos, Jesus, Ele veio para lidar com isso, Ele veio para tirar o descontentamento da nossa vida. Nossa, eu me lembro quando a gente não era convertido, quer dizer, eu fui no berço evangélico, né, irmãos, desde pequenininho na igreja, fui apresentado na igreja e me converti depois e fiquei, nunca me afastei de Deus. Não sei o que é as coisas desse mundo aí, né? E não me arrependo. Agora, quando meus pais, me lembro que meu pai não era convertido, quando ele não tinha Jesus, era uma luta. Nós não tínhamos confiança, nós não sabíamos o que ia acontecer com a nossa vida. Era um problema atrás de outro, e minha mãe dizia, Deus vai abençoar, Deus vai nos ajudar. Mas era aquele negócio que cria e não cria, entendeu? Sabe, era aquele medo. Mas depois que Jesus entrou no nosso coração de verdade, da minha família, dos meus pais, a gente entendeu que tudo está no controle dele, e se Deus fizer, ele é Deus, e se não fizer, continua sendo Deus. Sabe, queridos, quando a gente se converte de verdade, e o Senhor entra no nosso coração, a transformação chega. Ao invés de reclamar, a gente agradece. Ao invés de murmurar, a gente ora e coloca nas mãos de Deus. Que Deus nos ajude a sermos pessoas diferentes, melhores, amém? Melhores do que já somos, amar mais, que em 2021 você ame mais do que você amou em 2020, que você tenha mais paciência com os outros, que você seja mais compreensivo, né? Que você seja mais resiliente, que você se adapte às mudanças que a vida nos proporciona. Queridos, às vezes a gente está aqui, daqui a pouco Deus muda a gente, que a gente tenha esse senso de adaptação, que a gente consiga deixar Deus fazer, ter calma, ter paciência, amar mais, olhar para as pessoas com mais amor. 2020 nós levantamos aqui quase 2.000, passou de 2.000 toneladas de alimento para dar para as pessoas. Que em 2021 a gente consiga chegar a 4 toneladas, que a gente faça o bem para as pessoas, que a gente possa amar as pessoas mais, que a gente possa se preocupar uns com os outros. Amém? Que a gente possa ser mais amável. E eu quero terminar agora. Paulo, ele escreveu esse texto para combater o nosso problema do descontentamento, que é comum em nossas vidas. E quando ele escreve aqui que é para a gente fazer as coisas sem murmurar, nós aprendemos 2 coisas importantes aqui. Eu quero falar sobre elas e terminar. Primeira, veja bem, Paulo, ele estava preso quando ele escrevia a carta aos Filipenses. A circunstância de Paulo era terrível. Ele não sabia se ele ia viver ou ia morrer. Na perspectiva humana, a situação de Paulo era terrível, terrível. Mas ele disse assim, ó: façam tudo sem murmuração. Talvez ele morreria depois, mas ele disse: façam tudo sem contendas.
Façam tudo com amor, façam tudo com alegria. Façam tudo com as forças que você tem. Paulo, ele tinha razão de murmurar, de reclamar, mas ele disse: façam tudo com amor. Eu não sei quais são as suas razões. Talvez você tenha razão de murmurar, de reclamar, de chorar, de se entristecer. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que está olhando para você e para as suas ações. E se você ir para Ele com o coração aberto, dizendo: Senhor, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar. A circunstância que você está vivendo vai ser transformada e você vai ser vitorioso. Não deixe a reclamação afastar a sua alegria no Senhor. A tua alegria no Senhor não determina, ou seja, a alegria que nós devemos ter no Senhor, ela não é determinada pelas circunstâncias que estamos vivendo. Talvez hoje o cenário é fechatório para você, mas se alegre no Senhor e as coisas vão mudar. Segundo, primeiro, Paulo tinha tudo para murmurar, mas não murmurou. Ele, escrevendo essa carta, ele mostra sua estabilidade no Senhor. Aqui está a palavra correta, queridos, nisso. Já estou terminando. Quando ele vê aqui o mundo desmoronando, as algemas das suas mãos, talvez o seu corpo todo surrado, todo moído, né, de apanhar na prisão. Ele estava no Senhor, então tudo estava contrário. Mas ele tinha uma estabilidade em Deus. Ele dizia: por mais que as coisas estão difíceis, Deus está comigo. Posso ouvir um glória a Deus? Ele não te desampara. Aleluia. Eu sinto Deus aqui, irmãos. Ele não te desampara. Você precisa ter estabilidade. Você não pode horas estar lá em cima, horas aqui embaixo espiritualmente. Escute, a culpa não é das pessoas. A culpa não é do pastor, a culpa não é da igreja. A culpa não é da sua família. Deus está fazendo. Então deixa Ele fazer e fica focado nele. E Ele sabe o que faz. Ele é um pai que ama os seus filhos. Segundo, Paulo, ele mostra também a nós que tudo que estava acontecendo com ele tinha a ver com Cristo. Cristo era o motivo pelo qual Paulo pôde ter alegria no meio de uma situação miserável. Cristo é a razão pelo qual Paulo pôde viver com o fato de que ele poderia morrer a qualquer momento, mas a sua fé estava em Cristo. Então tudo era por Cristo. Se eu morrer, Paulo disse, para mim é lucro. Eu estou em Cristo, mas se eu viver é Cristo. Se eu estou apanhando é por Cristo, mas se eu estou pregando o Evangelho é por Cristo. E se você estiver vivendo por Cristo, a sua vida será uma vida cheia de sustentação em todas as áreas. E quando tudo acabar nessa terra, queridos, que é o mais importante, você vai morar na glória com o Senhor. Que é o mais importante da nossa vida, é estar em Cristo. Então Paulo, ele não se preocupa, porque a vida dele está no Senhor. Ele mostra aqui a obra de Cristo na sua vida. Nós somos crentes e estamos conectados a Cristo. Você não está longe, Jesus está conectado contigo. E a partir disso, a sua vida é uma vida vitoriosa e fortalecida. Olha o que a palavra diz. Então o Espírito diz através de Paulo: fazei tudo sem murmuração e nem contenda. O que Paulo está dizendo? Façam tudo, absolutamente tudo deve ser feito sem reclamação. Não há exceção, não há exceções. É o trabalho braçal, é a vida espiritual, é o casamento. Faça tudo sem murmurações. E essa é a palavra que eu quero deixar para você aqui nessa noite. A murmuração, ela não pode ser maior no seu coração do que a gratidão. Em nome de Jesus. Por mais que você está vivendo dias difíceis, agradeça a Deus. E eu quero concluir aqui, falando sobre uma passagem em que Jesus chega para ressuscitar Lázaro.
E ele pede ali duas coisas antes de o milagre acontecer. Primeiro, Jesus chega depois de 4 dias e ele diz assim, ó: movam a pedra. Tirem essa pedra. Amém? Quantos sabem essa história? Tem coisas na nossa vida que Jesus não vai fazer. Por quê? Porque nós podemos fazer. Tem coisas que eu posso fazer na minha vida. E tem coisas que Jesus vai fazer. Então o que eu posso fazer, Jesus não faz. Mas o que eu não posso fazer, Jesus faz por mim. Então ele chega ali e diz: movam essa pedra, tire essa pedra, façam a parte de vocês. E eu posso caracterizar essa pedra aqui em alguma coisa na sua vida que está impedindo de um milagre acontecer. O que é que está entre você, Jesus e o milagre? O que é que está barrando você de viver dias felizes? De orar mais, de ler mais a Bíblia, de ser um cristão mais autêntico? Que pedra é que está travando você? Nessa noite, tire ela. E talvez essa pedra é a murmuração. Talvez essa pedra é a reclamação. E a Bíblia diz que eles moveram a pedra, tiraram a pedra. Quando eles tiraram a pedra, Jesus não disse assim: ó, Lázaro, vem para fora. A Bíblia diz que ele levantou os braços e ele disse assim, ó: Pai, muito obrigado, porque o Senhor vai me ouvir. Obrigado porque haveras de me ouvir, Pai. Irmãos, isso é muito forte. O milagre ainda não tinha acontecido, mas Jesus estava agradecendo. Quando a gente murmura, a gente não consegue ver a execução do milagre. A gente só vê o problema. Jesus não viu Lázaro morto. Jesus viu Lázaro ressuscitando. Ele viu a mudança acontecer na vida de Lázaro. Então, o que é que fez o milagre acontecer? A fé e a gratidão. A gratidão abre porta para o próximo milagre. A murmuração fecha a porta. Então, quando Jesus as pessoas tiraram a pedra, Jesus agradeceu, aí então ele gritou: Lázaro, vem para fora. Aí então ele dá nome ao milagre. Aí então ele chama à existência aquilo que não existia. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Lázaro, envolto de faixas, saiu da sepultura e veio encontrar Jesus de Nazaré, o homem que fez um grande milagre. Se nós não aprender, escute, a agradecer antes do milagre chegar, talvez a gente não veja esse milagre. Agradeça a Deus pela mudança de seus filhos. Agradeça a Deus pela mudança do seu marido, pastor, mas ele não mudou ainda, mas vai mudar. Em nome de Jesus. Agradeça a Deus, porque Deus é Deus na sua vida. Pastor, não estou vendo, mas você vai ver em nome de Jesus. 2021 será o ano em que os seus olhos verão a glória de Deus na sua vida. Qual é o caminho? Coloque-se em pé no seu lugar, já vamos terminar. Queridos, para que eu não seja um murmurador e eu seja uma pessoa grata, eu falei alguns caminhos. Primeiro, é você mover o que tem que mover. Tirar qualquer coisa que te distancia de Deus. Segundo, você precisa ter intimidade com Deus. Ei, irmão, se não tiver oração, vocês que estão em casa, se não tiver vida com Deus, se não tiver joelho no chão, rosto no pó, não tem resultado. Terminamos o projeto de vida agora. Eu falei muito sobre bênçãos, mas essas bênçãos só acontecerão se tiver intimidade. Se tiver vida com Deus, se tiver oração, se tiver leitura da palavra. Esses dias alguém dizia assim para mim: pastor,
Não se vê mais demônios manifestando dentro da igreja. E eu disse, glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Não é que a igreja não tem mais poder. Não é que os pastores perderam o poder. É que a igreja está sendo alicerçada na palavra. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é, irmãos, um grito e uma batida no chão e dizendo, sai, que as pessoas vão ser libertas. Elas vão ser libertas pela palavra. E se você quer viver um ano de 2021 cheio de bênçãos, livre dos males, é a palavra. É leitura, é entendimento, é participar da escola bíblica, é entrar em 2021 em nome de Jesus, matriculado em alguma classe, para aprender sobre a palavra. Ah, pastor, mas eu venho aqui, o senhor prega tão legal, eu entendo, tudo bem. Mas isso aqui, queridos, é um pedacinho do que Deus tem para você quando você senta numa sala de aula para aprender sobre a palavra. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, é ela que vai te libertar, é ela que vai te fazer você bem. É numa sala de aula, queridos, de escola bíblica, que você vai aprender sobre Jesus, você vai conhecer Jesus de verdade. Então não pare de estudar. Pastor, eu já fiz todas as classes, da amarela à roxa, tudo, pastor. Faz de novo, seja um professor. Dê aula, discipule alguém, cuide de alguém, sente com alguém. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Façam isso nesse ano. Irmã, você que tem mais experiência, senta com aquelas que ainda não têm e ensina a palavra para elas. Os mais velhos ensinam os mais moços. E vocês mais novas, ouçam as mais velhas. Essa é a igreja que nós queremos formar em 2021. Uma igreja alicerçada na palavra. Eu quero em nome de Jesus, Pai, te louvar por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, no meio da sua igreja, no meio da nossa casa, da nossa família, no meio, Senhor, do nosso povo, Deus. E eu quero aqui, Senhor, nessa noite orar, para que os seus filhos, Senhor, eles tenham muita força para agradecer, e muita pouca força, meu Deus, para, Senhor, reclamar, para murmurar. Em nome de Jesus, que possamos ser diferentes, ó Pai. Que possamos entrar em 2021 sabendo que o Senhor é o nosso Deus, o Deus que tem cuidado de nós em todos os detalhes e tem feito de nós, Pai, pessoas vitoriosas, e que possamos ser gratos por tudo, ó Deus. Possamos, Senhor, agradecer mesmo sem que o milagre ainda, meu Deus, ainda não aconteceu. A gente já está agradecendo, já estamos louvando ao Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo na nossa vida. Senhor, eu repreendo todo o espírito da murmuração, todo o espírito da contenda, eu repreendo todo o espírito, meu Deus, de confusão do nosso meio. Que possamos, ó Deus, ser unidos, focados, uns ajudando os outros, meu Deus, fortalecendo os outros na fé, levando os outros a um nível melhor, maior, Pai, diante do Senhor. Então nós pedimos aqui, Senhor, que a murmuração, ela não tenha vez na nossa vida, que não sejamos murmuradores, mas que sejamos gratos ao Senhor. Ajuda-nos a sermos melhor, ajuda-nos, meu Deus, a viver de maneira diferente, amar mais o nosso irmão, cuidar mais do nosso irmão, Senhor, estender a mão para as pessoas que precisam, em nome de Jesus. Eu quero te glorificar, Senhor, porque o Senhor tem colocado nos nossos corações esse amor, ó Pai, o amor pelo próximo, o amor pela tua igreja, o amor, meu Deus, pelas coisas do alto, as coisas do Senhor, e que possamos ter uma igreja voltada para isso, uma igreja que olha para a palavra, uma igreja apaixonada pela palavra, uma igreja que ora, uma igreja que de madrugada clama ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar como ministro do Evangelho, pregador da sua palavra, eu quero declarar sobre a igreja do Senhor, que a murmuração está por terra, e o espírito da gratidão entra sobre o nosso coração, e quanto mais agradecermos, mais vitoriosos seremos em Cristo Jesus, Pai, e mais nós te adoramos, mais nós te louvamos. É o que te pedimos, te agradecemos, porque entendemos que o Senhor já está fazendo em nosso meio, em nome de Jesus. Quem concorda com essa oração, diga amém, Jesus. Aplauda o Senhor. Olá, muito obrigado por vocês que estiveram conosco aqui nesse canal.
Quero te encorajar a se inscrever nesse momento aí para você receber nossas notificações, vídeos, pregações que vão te ajudar a desenvolver o crescimento espiritual na sua vida. Deus te abençoe, fique com Deus.